Queridos, ainda em pé, Pastor Diego, ministrando a palavra do Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Vocês estão bem? Que Deus possa vos abençoar em Cristo Jesus, amém? Aproveitar a oportunidade que você está em pé, abre a sua Bíblia, no livro de Salmos, capítulo, o louvor de número 35, louvor de número 35, verso de número 27. Enquanto os irmãos acham, eu queria louvar a Deus por esta oportunidade de estar aqui, irmãos, na pessoa do pastor Elias, que Deus possa recompensar 1000 vezes mais, continuar abençoando ele como pastor desta casa e desta igreja. A liderança do Departamento de Missões, que Deus te abençoe grandemente. E a igreja, faço minhas palavras de João, quando diz assim, desejo que te vá bem. Amém? Salmo 35, verso 27, você achou? Diga glória a Deus. A Bíblia diz assim, irmãos, cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre, glorificado seja o Senhor, que se compraz ou se alegra ou se exalta na prosperidade dos seus servos. Amém? Senta por um minuto apenas, prometo ser breve. Cadê o Jefté? Me dá o pedestal aqui, Jefté, por favor, meu filho. Pega ele, por favor, me ajude aí. Meus irmãos, me dê só um minuto de vossa atenção, que eu vou ser breve aqui. Nós estamos diante de um texto do salmista Davi. Para quem lê o livro de Salmos, você vai entender, saber e conhecer que o livro de Salmo é escrito por diversas pessoas. E dessas diversas pessoas você tem Salomão, Davi, Asaf, e você tem, dentre outros, os filhos de Coré também. Obrigado, meu filho. Os filhos de Coré também. Tá bom, obrigado. Os filhos de Coré também. Quando você lê o livro de Salmos, você vai entender que o livro de Salmo não se divide em capítulos nem em versículos, porque originalmente ele é uma harpa cristã e são louvores de cânticos na presença do Senhor. Os sacerdotes do Antigo Testamento utilizavam-se destes salmos para cantar louvores ao entrar no tabernáculo e ao sair do tabernáculo. Esse livro de Salmos também era utilizado para cantar louvores quando alguém vencia a guerra, mas também cantava louvores quando alguém estava na prova. Quando observamos o livro de Salmos, entendemos aqui neste texto que quem o compõe, o Salmo de número 35, é uma pessoa por nome Davi. E Davi, sendo chamado lá em 1 Samuel, no Antigo Testamento, Deus olha do céu, vê Davi na terra e o escolhe, mesmo diante de Samuel querendo escolher os seus irmãos, pela aparência, pela fama e pela força. Mas Deus olha do céu, olha o coração de Davi e vai dizer, ei, não é nenhum deles, é Davi, porque você está vendo a aparência, mas eu vejo por dentro. Davi, ele é ungido rei por 3 vezes em Israel, depois da sua unção por Samuel. Passa lutas, provas e desafios, e mesmo antes de ascender ao trono, ou obter o trono, ele começa a ser perseguido por um homem por nome Saul, que, chamado por Deus de forma espontânea, não foi homem que nomeou Saul, foi Deus, se afastou da presença dele e Deus o rejeitou, nomeando Davi para assumir o trono no lugar de Saul. O capítulo ou o verso de número 35, ele se inicia com um pedido de socorro de Davi na guerra e na perseguição. Por isso o verso primeiro vai dizer, contende, ó Senhor, contende. Na tua Bíblia ou na minha, em outra versão, vai dizer, peleja, ó Senhor, peleja. E aí ele vai no verso 2 e vai dizer, olha aqui para você não perder, pegue o escudo, ou pegue o broquel. Davi está clamando a Deus em uma perseguição, dizendo, ei, eu sou homem de guerra,
eu sou homem de luta, mas nessa peleja eu não dou conta de vencer se o Senhor não me ajudar. Olha que coisa linda, irmãos. Escudo protege o peitoral, porque é usado no braço. Mas o broquel é um escudo maior que o escudo que protege o corpo todo. Davi está dizendo, ainda que eu tenha força de segurar o escudo e adentrar na guerra, eu não vou vencer. Mas se o Senhor entrar comigo, eu creio que nenhum cabelo da minha cabeça será tocado e nenhuma parte do meu corpo será afligido. Você está aí, pode glorificar? Davi continua o seu verso em capítulo 35, ou verso 35, se você quer entender. E ele nos dá uma aula, uma verdade neste texto aqui. E eu dizia hoje na escola bíblica dominical. Deus sempre vai nos testar aonde nós somos mais fortes. Eu vou repetir porque você está aí meio assim. Deus sempre vai nos testar onde nós sempre achamos que somos fortes. Quando você olha para um homem por nome Pedro, era um homem mais corajoso dos discípulos, enfrentava tudo e a todos, mas na hora da prisão de Jesus, ele negou a Jesus, sim ou não? Sim. Quando você olha um homem por nome Jó, Jó se considerava e era muito rico, mas Deus o testa tirando toda a sua riqueza. Moisés era um homem que a Bíblia vai dizer que ele era manso, mas em um momento de fúria, ele mata um egípcio, dizendo, ei, eu era manso, mas matei alguém. Davi aqui era um homem de guerra, mas estava sendo testado na guerra. Você está aí? Olha que coisa linda. Deus nos dizendo através deste texto, tua força em qualquer área pode ser grande do jeito que for, se eu não estiver contigo, a vitória não vem. Se tu não me buscar, a vitória não vem. Se tu não me adorar, a vitória não vem, porque ainda quem dá a vitória é o Senhor. Por isso que muita gente sucumbe, porque confia na força do braço. E nós aprendemos com Davi, um rei de guerra, mesmo que você tenha estratégia, mesmo que você tenha inteligência, mesmo que você tenha força, Deus ainda é o Deus que te visita na batalha para te dar a vitória. Você pode glorificar o nome dele? A segunda verdade que nós aprendemos aqui com Davi é, não adianta o físico estar bom, se as emoções estão ruins. Vou falar. Não adianta o físico estiver bom, se o espiritual estiver ruim. Tem gente tentando guerrear com físico bom. Tu até tem força de levantar a espada, tem força de correr, de lutar e de guerrear, mas os teus sentimentos não estão bons e o teu espiritual não está bom, por isso que tu não venceu ainda. Aí Davi olha para dentro de si, sabendo da promessa, mas sabendo que é limitada, ele vai dizer no verso 3 em diante, diz a minha alma, o Senhor é a minha salvação. Os teólogos apontam este texto e vai dizer, quando Davi pede para Deus visitar a alma dele, ele está dizendo, ei, eu sei que eu sou escolhido, eu sei que eu sou homem de guerra, mas se o Senhor não falar para minha alma que está temerosa, eu vou desistir no meio da guerra. Oh glória! Aí você vai entender, irmão, que essa guerra não veio a vitória ainda, porque você tem que pedir para o Senhor te visitar no espiritual e te visitar no sentimental, porque teu corpo físico pode estar bom, mas Deus está dizendo, ei, eu vou te curar por completo e tu vai passar esta guerra bem no físico, no espiritual e no emocional. Quem recebe esta palavra e pode glorificar. Agora olha que coisa linda, Davi aqui dá uma aula para nós. Olhe para mim para você não perder essa. Davi aqui dá uma aula para nós que às vezes somos traídos. Você está aí? Você está aí? Davi está fugindo de Saul com os guerreiros de Saul. Mas quem era chefe do exército de Saul era Davi. Aí um homem por nome Wisby vai interpretar este texto, Jefté, e vai dizer assim,
que Davi, determinada feita em guerra, depois dos seus soldados serem feridos, ele dobra o joelho, jejua e ora pelos seus amigos de guerra. E quando ele está orando e jejuando pelos seus amigos de guerra, Deus desce do céu e cura os seus amigos feridos na guerra. Mas aqueles que receberam oração de Davi, eram os mesmos que abraçaram Saul para lhe perseguir. Olhe para mim para você não perder. Porque tem alguém da tua casa ou da tua família que tu orou por ele, tu ganhou ele para Jesus e ele ainda fala mal de ti. Tem obreiros que a gente ganha para o Cristo, separa para o ministério e ele ainda fala de pastor. Tem irmãs que só está de pé pela intercessão de mãe e de pai e ainda critica. Deus está dizendo, não se preocupa, faça a tua parte que quem visita ele sou eu. Aí você vai entender, Rodrigo, pega aí. Que Davi, quando estava orando e jejuando por aqueles que ele estava liderando, eles não receberam a vitória, mas quem recebeu foi Davi. Ô glória! Ô irmão, eu estou orando por aquele que está falando mal de mim. Deus chega do céu, olha para baixo e vai dizer, ei, está aí um filho meu, está aí um servo meu, eu vou ver o que ele está precisando para abençoar, porque enquanto o povo te persegue, tu está orando, enquanto o povo está falando mal de ti, tu está jejuando. Deus olha do céu e vai dizer, vou abençoar ele para você ver que eu ainda sou Deus de quem intercede. Olha para o lado e você pode falar assim, intercede por mim. Porque enquanto tu está orando por mim, Deus está te abençoando. Deixa eu correr, meu Deus do céu. Veja. Olha aqui. Terceira verdade que a gente aprende sobre Davi neste texto. Terceira verdade. E eu falo sem medo de errar, porque eu sei o Deus que fala comigo. Não existe adoração coletiva sem adoração individual. Vou repetir porque algumas pessoas balançaram a cabeça, outros não entenderam direito, outros estão fingindo que não é contigo. Deus não fala com ausente, Deus fala com presente. Não existe adoração coletiva sem adoração individual. Vou falar. Porque quando você lê o texto, você vai ver no verso 9 do louvor 35, o próprio Davi dizendo, a minha alma te alegrará na adoração, glória. Davi dizendo, eu estou sendo perseguido, eu estou sendo caluniado, mas eu vou te adorar. Aí no verso de número 18, Davi vai dizer assim, ó, dar-te-ei louvores no meio da congregação. Ô glória! Aí nós aprendemos aqui, Gilson de Jesus. Porque tem muita gente que chega na casa de Deus, não consegue levantar a mão para adorar. Porque no secreto não adorou. Você entende aqui que um culto como esse, alguns nem sentiram Jesus na casa ainda. E outros já estão sentindo e glorificando, porque uns têm adoração no individual e os outros têm fingimento no coletivo. Você quer uma prova dessa? Pastor sobe em cima do púlpito e adora aí, todo mundo levanta, irmão. Tu olha para o irmão do lado e fala, ixi, ele adorou. Teve um pastor esses dias aí que chama Diego, que veio de São Paulo. Irmão, o homem bateu, irmão. Mas quando ele falou assim, cadê o pai, você que adora? Eu vi todo mundo, irmão, levantando a mão altona assim, ó. Mas Jesus está dizendo que está à procura dos verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Eu não preciso de estímulo humano para adorar ao Senhor. Eu não preciso estar bem para adorar o Senhor. Eu não preciso sentir para adorar o Senhor. Eu adoro pelo que Ele é, eu adoro pelo que Ele faz, eu adoro pela salvação e eu adoro pelo que Ele ainda pode fazer na minha vida. Cadê você que adora de forma sincera e pode glorificar o nome dEle e dizer, Deus, me visita nesta noite? Agora entenda. O culto público e a adoração pública, quando não tem a individual, ela é seca. Irmão. Porque o sacerdote, para oferecer sacrifício no tabernáculo, ele se preparava antes. E na preparação ele já vinha dizendo para Deus, Deus,
recebe a minha santidade, recebe a minha adoração, porque daqui a pouco eu vou encontrar contigo. Ô irmão, tomara que domingo que vem todos nós chegamos aí durante o domingo e dizer para Deus assim: Deus, eu vou te começar a adorar antes do almoço, eu vou adorar durante a tarde, eu vou adorar antes do culto começar, porque quando tu pisar o pé nesta casa, você vai dizer: meu Deus, o culto nem começou e eu já estou sentindo, o culto nem começou, eu já estou sentindo, derramando a presença, porque Deus vai te visitar. Aonde tem secreto, tem coletivo. Você está aí? Pode glorificar? Posso continuar? Posso? Davi nos dá uma aula aqui, preste atenção, que a certeza ou o estímulo da vitória é não desanimar com quem planeja o nosso mal, porque ele vai dizer: Senhor, eles estão pagando o mal por bem. Aí vem quem leu aqui a palavra oficial, que leu em Tessalonicenses 5, leu assim: não pague mal por mal. Aí vem Davi aqui e vai dizer: ei Senhor, visita aquele que está pagando mal por bem. Aí Davi vai dizer assim: ei, estou eu vendo a rede estendida no buraco. Eles estão dizendo: peguei, e Deus do céu está dizendo: pegou não, porque os inimigos de Davi tinham estendido uma rede, colocado um monte de planta, e dizia assim um para os outros: ele vai passar por aqui, oh glória, ele vai cair no buraco e vai se desviar do caminho. Porque enquanto alguns desejam a nossa morte, a nossa queda, o Senhor está do céu segurando nas nossas mãos e dizendo: ei, aonde houver um buraco para tu cair, eu te desvio. Aonde houver uma rede, um caminho preparado para ti, eu te desvio. Levante a mão se você quer receber, levante. Porque o inimigo quer te derrubar, o inimigo quer te parar, e Deus está dizendo: eu vou preparar o caminho, porque tu não vai cair, tu não vai parar, e o inimigo não vai sorrir da tua queda, não. Ei, o inimigo olhava um para o outro e dizia assim: agora eu pego Davi, irmão. Tem gente hoje, esta semana, que olhou para tu e disse: nem domingo ele vai mais no culto. Oh glória, mas tu está aqui adorando o nome dele, e Deus está dizendo: ei, eu te protegi, eu te guardei, eu te livrei. Levanta a mão só quem recebeu o livramento do Senhor e glorifica, porque Deus está dizendo: tu vai morar no céu, tu não vai cair, porque eu vou te guardar. Quem recebe esta profecia? Agora entenda, olha que coisa linda, irmãos, a experiência de Davi aqui, oh glória, ela se equipara à experiência de Jesus. É coisa linda de Jeová. Porque a Bíblia vai dizer no verso 35, que todos quantos estavam perseguindo Davi, era sem causa. Jefté. Porque tem meia dúzia de pilantra aí, desculpa a expressão, desculpa. Tem meia dúzia de mais ou menos, vou mudar para não ficar muito forte, que persegue outros sem motivo, irmão. Sem motivo. E aqui eu abro um parêntese, porque tem meia dúzia que dá motivo. E se tu está dando motivo, Jesus vai te pegar. Mas aquele que não dá motivo e alguém se levanta contra ele, o próprio Deus aparece numa cristofania a João, na ilha de Patmos, em Apocalipse, e vai dizer: ei João, escreve à igreja assim, oh glória, eu sou aquele que tem os olhos como chamas de fogo. Eu contemplo, eu vejo, tu não está vendo falar de ti por trás e nem pelas costas, mas aquele que vê tudo está vendo, e ele vai visitar aquele que está te perseguindo. Aí ele vai dizer assim: porque aquele que se apresentou a João também tem um cabelo como de lã branca. Oh glória. A lã branca simboliza a eternidade.
Então tu está pensando que aquele que tu está criticando não está na tua frente, mas o dono daquele que tu está criticando está te vendo. Olha para o lado e fala: não fala mal de mim não, que papai te pega. Não me persegue não, que papai te pega. Porque Deus está do céu olhando, te vendo. Ô irmão, deixa eu parar, meu Deus. Por isso Davi, no verso anterior, ele vai dizer assim: ei irmão, refreia a tua língua do mal, irmão. É meio doido, né, irmão? Né? Porque o próprio Davi vai dizer assim: refreia a tua língua do mal. Porque tu não pode ver ninguém, irmão, que já pensa mal dele. Não pode ver ninguém que já critica a roupa, critica o cabelo, critica o óculos, critica a forma de falar, a forma de pregar, a forma de dirigir, a forma disso, a forma daquilo. E Deus está dizendo: se eu escolhi ele assim, quem és tu para poder criticar quem eu escolhi, irmão? Ô Gilson, presta atenção aqui. Se tem uma certeza de Davi, eu tenho que parar. É que ele tinha, que Deus o escolheu. Tá? Existe o Isbe, Biacon, Merriutene. Os três são unânimes em dizer que Jó viveu aparentemente na mesma época que Abraão. Ou seja, eles eram contemporâneos. Aí quando você vê Deus olhando do céu, Gomes, ele olha para a terra, ele vê Abraão e ele vê Jó. Olha o que a Bíblia diz de Jó: homem fiel, temente a Deus, se desviava do mal, sacrificava pelos seus filhos. Se fosse nós, dizia, se tem alguém para escolher, escolhe Jó, homem bom. Quando você olha para Abraão na terra, Adeildo, Abraão vinha de uma família idólatra, adorava a outros deuses, não conhecia o Senhor, e quem fosse hoje, Jó dizia, não é Abraão não. Aí Deus, na sua onisciência, olha e vai dizer assim: ei, eu até amo o meu servo Jó, mas a minha aliança ainda é com Abraão. Oh glória, Abraão, sai da tua terra, da casa dos teus pais, da tua parentela. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Farei de ti uma grande nação, porque tu és meu. Você está aí, pode glorificar? Agora olha que coisa linda, irmãos. Presta aqui. Aí vem Paulo escrever aos Romanos. Oh Jesus, me guarda. Quem és tu, ó objeto, para dizer para quem te criou, por que me criastes assim? Oh glória. Porque tem gente dizendo, é escolhido de Deus, e está dizendo, eu sou pequenino, eu sou falho, eu não podia ter sido escolhido, e Deus me trouxe aqui para te dizer, ei, eu não erro quando eu escolho, eu não erro quando eu chamo, e eu não erro quando eu nomeio. Aí Paulo vai continuar, obreiros que me ouvem, e vai dizer assim, ei, quem é o barro, quem é o vaso, para dizer para o oleiro, por que me criastes assim? Sabe o que Deus está dizendo? Tu tem cabelo branco, mas eu te escolhi. Tu é magro, mas eu te escolhi. Tu é gordinho, mas eu te escolhi. Ei, tu é baixinho, mas tu és meu. Tu é alto, mas tu és meu. Tu não sabe falar, mas tu és meu. Porque Deus não erra quando escolhe. Cadê os escolhidos do Senhor? Pode glorificar. Fica de pé se você pode. Ei, olha aqui para mim. Deixa eu parar aqui. Olha aqui, presta atenção. Deus é exaltado na prosperidade de seus filhos. Davi está sendo perseguido, Davi está sem o trono, Davi está sendo caluniado, Davi está sendo maltratado, está sozinho, mas ele está dizendo, haverá um dia, oh glória, oh irmão, oh Espírito de Deus, haverá um dia, que o Deus que me chamou, vai ser exaltado quando eu sentar no trono. Deus não vai te levantar para humilhar ninguém. Deus não vai te exaltar para aparecer para ninguém. Deus não vai
te abençoar para humilhar ninguém. Deus vai te levantar para que você diga: foi Ele, foi por Ele, é dele, e a minha vida é dele, o que eu tenho é dele, porque Ele vai ser exaltado quando eu for abençoado. Levante as tuas mãos para o céu. Feche os teus olhos por um segundo. Porque Deus está trazendo honra para profetas aqui nesta noite. Eu estava 2h30 da madrugada orando, clamando o sangue de Jesus. E Deus falou ao meu coração: diga à minha igreja que eu trarei honra para pessoas neste lugar. Tu está sendo perseguido, caluniado e humilhado, mas Deus está dizendo: eu trarei. Oh glória! O Espírito de Deus me visita aqui hoje para dizer para algumas pessoas: eu trarei exaltação, eu trarei honra. Não é para ti, não é por você não, é para que o meu nome seja glorificado. Levante as tuas mãos, não baixe não, não baixe não, não baixe não, porque Deus me trouxe aqui nesta noite para te dizer: vou te levantar lá na tua casa, vou te honrar no meio da tua família, e eles vão saber que eu sou Deus na tua vida, e eu sou Deus na tua história. Se você pode adorar por um segundo, adore. Se você pode adorar por 30 segundos, adore. Se você pode glorificar e adorar o nome dele por 1 minuto, adore. Porque os céus desceu nesta casa. A dívida não vai fazer parte da tua casa. Eu estou profetizando só para quem quer. A vergonha não fará parte da tua família. A decepção não fará parte do teu casamento. Porque Deus está dizendo: eu estou blindando ele. Não é escudo que protege o peito não. É um broquel que protege todo o corpo, toda a casa. Será que você pode adorar? Pode. Tem gente já querendo ir para casa e Deus está dizendo: não se apressa de sair da minha presença não. Tem gente já pensando no que vai jantar e Deus está dizendo: ei, larga os pensamentos lá fora e entra na minha presença 1 minuto, porque eu ainda sou o Deus que recebo oração, e eu ainda sou o Deus que recebo o clamor. Contigo eu sei que posso ir além. Contigo eu a graça de Deus desceu nesta casa. O Espírito de Deus desceu nesta casa. Contigo eu salto uma muralha. Deus está dizendo: eu contemplei a humilhação na tua vida, e eu desci como Deus de guerra para vencer esta batalha no teu lugar. Em ti eu sei que encontro solução. Também podes me dar a direção. Em ti eu sei que estou seguro, pois já estás no meu futuro, e tu já sabes bem o que fazer. Ei, olha que coisa linda para mim poder parar. Eu sinto Deus na casa, irmão. Não é jargão de pregador não, que eu não sou. Eu sou pastor. Missionária Eliane, o capítulo de número 4, manhã de Josué. Deus diz para Josué assim: ei, vou abrir o rio Jordão para tu passar. Oh glória. Josué passa o Jordão, faz a circuncisão do povo, faz o sacrifício da Páscoa,
E o capítulo de número 5, Jefité, ele começa dizendo assim: estava Josué no pé de Jericó. Oh glória! Jericó, uma cidade fortificada que ninguém vencia. Aí, missionária Késia, enquanto Josué está no pé de Jericó, a minha Bíblia e a tua vai dizer que um anjo do Senhor, oh glória, ele desce. De longe Josué vê o anjo e vai dizer para ele assim: és tu amigo ou não? Aí o anjo responde para Josué: eu sou o Senhor. E na mão direita do anjo tinha uma espada. Oh glória! Josué estava com medo de vencer Jericó, mas Deus desce do céu, se coloca na frente dele e vai dizer: ei, não é tu que vai derrubar as muralhas de Jericó não. A minha espada já está embanhada, a minha espada já está de pé, porque quem vai te dar a vitória sou eu. Oh irmão, como eu sinto a glória de Deus nesta casa. Deus dizendo para algumas pessoas: tu está em uma luta tão grande que tu não venceu ainda, mas Deus desce hoje para te dar vitória nesta batalha. Quem está recebendo do Senhor, corre aqui que eu vou orar por você. Corre. Você que precisa da ajuda do Eterno para vencer a batalha, corre que eu vou orar por você. Eu te adorarei no mar, no vento ou temporal. Te adorarei na tempestade ou na bonança, na prova, no fogo, no vale, no monte, em meio ao deserto ou perto da fonte. Eu só posso mesmo é te adorar. Te adorarei, te adorarei, independente do que for, te adorarei, te adorarei, te adorarei, independente do que for, te adorarei. Feche os olhos por um segundo. Eu já vou entregar o microfone, mas eu creio num Deus que fala comigo. Profetizo na certeza que Deus ouve a profecia dos seus servos. Profetizo de uma forma que eu sei que o Deus que está me usando, porque está tendo guerra na vida de pessoas aqui, que ela já disse para Deus: eu não consigo mais. E Deus me trouxe esta noite. Deus me trouxe esta noite para te dizer: desço eu na terra com a espada nas minhas mãos para te entregar a vitória. O meu nome será glorificado, tu exaltarás o meu nome, a tua alma se alegrará, a teu sentimento será renovado, porque eu ainda sou Deus. Você que recebe, feche os olhos, levante as mãos, porque o eterno Deus está segurando nas tuas mãos aí agora, e está te dizendo: não te preocupa não, eu ainda sou contigo. Não se preocupa não, eu ainda estou te vendo. Não te preocupa não, que eu ainda estou contigo. Você que está na nave da igreja, ore por um minuto. Você que veio aqui à frente, ore por um minuto, porque Deus está recebendo a tua adoração.